maior submarino nuclear soviético já construído. Durante 2 décadas, esta arma nuclear letal vagou pelos mares à espreita. Mas como a Guerra Fria acabou, o destino do Typhoon é ser desmontado. É uma missão perigosa. Ele deve ser desmontado, descontaminado e seus 2 reatores nucleares cheios de lixo radioativo deverão ser isolados. O menor acidente poderá provocar um desastre radioativo. O desafio é extraordinário: destruir o Typhoon. Evidente, o submarino nuclear russo. Severodvinsk, Rússia. Uma pequena cidade industrial no litoral do Mar Branco. No inverno a temperatura é impiedosa e as horas do dia são curtas. Nestas geladas terras de ninguém, encontramos uma das maiores relíquias da Guerra Fria. Um submarino nuclear soviético classe Typhoon. Os soviéticos chamam de Akula, o tubarão. E é exemplo do que lhe empresta o nome, é um predador mortífero. Esse imenso submarino tem 170 metros de comprimento e a altura de um prédio de 4 andares. E pesa 23.500 toneladas. É quase tão grande quanto um navio de cruzeiros. Em seu auge, essa máquina de guerra carregava 20 mísseis nucleares e abrigava 150 tripulantes soviéticos de elite. Mas agora, o Typhoon está nas mãos de um homem. O capitão Vladimir Piroshkov foi oficial da Marinha Russa e serviu em submarinos nucleares por mais de 30 anos. Hoje ele tem uma nova missão. Uma missão que já foi inimaginável. Ele é o encarregado do desmonte deste monstro, peça por peça, até que não reste nada. Este submarino foi construído em 1985. Ele serviu durante toda a campanha da Marinha. Em sua época foi uma arma de guerra. É triste que seus dias na ativa tenham terminado. O Typhoon foi construído para resistir a um ataque nuclear. Desmontá-lo deliberadamente jamais foi considerado por seus projetistas soviéticos. Será um desafio extraordinário para o capitão Piroshkov e sua equipe, composta em sua maioria de oficiais da Marinha, também reformados. Eles já despojaram o Typhoon de sua tecnologia ultra-secreta e seus 20 mísseis nucleares. Mas o capitão Piroshkov sabe o quanto este submarino ainda é perigoso. Sua energia é fornecida não por um, mas por 2 reatores nucleares. No interior desses reatores encontramos barras de combustível radioativo e resíduos nucleares líquidos. Se essa radiação escapa em um mini Chernobyl, matando operários do estaleiro e envenenando os habitantes locais. A cidade inteira de Severodvinsk poderá permanecer contaminada durante anos. A equipe do capitão Piroshkov, especialmente treinada, desmontará o Typhoon em 4 etapas cuidadosamente controladas. Primeira etapa: remover as barras de urânio altamente radioativas dos reatores do submarino. Segunda etapa: remover o líquido refrigerador dos reatores, também perigosamente radioativo. Terceira: fazer chegar o submarino a uma doca seca e cortar o seu casco, deixando apenas seus compartimentos de reatores radioativos. E, finalmente, a quarta etapa: fazer flutuar os compartimentos radioativos até um depósito de lixo nuclear, distante 800 quilômetros dali. O desmonte terá lugar no outrora super-secreto estaleiro Zhovtoshka. Era aqui que, durante a Guerra Fria, a União Soviética conservava os navios e os submarinos de sua frota. Parece um imenso ferro velho, mas é uma das 3 únicas instalações na Rússia onde se pode desmontar em segurança um submarino nuclear. A missão do capitão Piroshkov tem início em uma gelada manhã de fevereiro, 24 horas antes de começar a primeira etapa do desmonte.
A temperatura é de 15 graus negativos. O Typhon está preso no gelo, mas logo iniciará a sua jornada final. O capitão Piroshkov manteve o Typhon desligado nos últimos meses. Tempo suficiente para o combustível nuclear baixar para um nível aceitável de radiação. No núcleo do reator, as barras de combustível ainda estão radioativas, mas não bastante aquecidas para provocar uma reação nuclear em cadeia quando removidas. Desligado, o submarino está quase todo às escuras, como um navio fantasma assombrado pela perda de uma era passada. A Marinha Soviética desenvolveu o submarino da classe Typhon durante a Guerra Fria, nos anos 80. Era o maior submarino que já existira, e apenas 6 deles foram construídos. Foi projetado tendo-se em mente uma terceira guerra mundial. Era uma arma de ataque móvel, equipado com 20 mísseis balísticos intercontinentais, cada um deles carregando várias ogivas nucleares. Do fundo do mar, o Typhon poderia atingir seus alvos a 10.000 quilômetros de distância. Um único de seus mísseis, de 83 toneladas, poderia destruir uma cidade do tamanho de Nova York. Criar um submarino capaz de acomodar esses mísseis e uma tripulação de 150 homens significava projetar uma estrutura de casco revolucionária. O Typhon é o único submarino já construído não só com mas com 2 cascos interiores. Eles se encontram ao lado com o casco externo de 170 metros, aumentando a sobrevivência do Typhon. Mesmo que um casco se rompesse, os tripulantes estariam em segurança. O Typhon é essencialmente uma estação nuclear flutuante, gerando energia suficiente para abastecer uma pequena cidade. Suas hélices gigantescas são impulsionadas pelos maiores reatores jamais colocados em um submarino. O capitão Piroshkov se dirige às câmaras dos reatores para inspecioná-las pela última vez antes que o desmonte se inicie. No caminho, ele passa por várias áreas aprazíveis do submarino, incluindo a academia. Os tripulantes de um submarino não têm muitas oportunidades de locomoção, por isso no Typhon existia uma academia. Este é um saco de treinamento. Para exercícios cardiorrespiratórios temos uma esteira. Comandantes e tripulações de submarinos passavam até 4 meses sem emergir. Eram cidades submersas. E o Typhon tinha um luxo não encontrado em nenhum outro submarino. Devido ao seu enorme tamanho, esse submarino podia conter uma piscina onde a tripulação nadava. O destino do capitão Piroshkov é o compartimento 19, onde se situam os reatores nucleares. Para quase todos os tripulantes, o compartimento 19 era, e ainda é, uma área proibida. A maioria dos submarinos nucleares tem um reator, mas o Typhon tem 2. O reator de um submarino é basicamente um bule de chá altamente radioativo. Tubos de metal cheios de placas de urânio servem como elementos de aquecimento. A água circula em torno dessas barras de combustível radioativas, resfriando-as e produzindo vapor. O vapor, então, fornece energia para o sistema de propulsão. O reator é lacrado para evitar vazamento de radiação. Ao amanhecer, a equipe de engenheiros do capitão Piroshkov dará início à perigosa tarefa de remover o material nuclear dos reatores gêmeos. Eles envolveram toda a área em plástico. Parece frágil, mas na pior das hipóteses, ou seja, um vazamento de radiação, ele conterá as partículas radioativas e protegerá a tripulação. Uma vez aberta a tampa dos reatores, expondo as barras de combustível, esta área será totalmente proibida. Faltando poucas horas, todos estão em alerta. O capitão Piroshkov ordena a abertura dos reatores do Typhon.
As barras de combustível nuclear do submarino devem ser removidas dos núcleos dos reatores. Elas serão acondicionadas em contêineres à prova de radiação e erguidos por esse gigantesco guindaste de 72 toneladas. Mas o tempo poderá ser o coringa nos planos do capitão Piroshkov. O estaleiro situa-se a 2.800 quilômetros de distância do Polo Norte. Violentas tempestades de inverno com ventos fortes podem surgir inesperadamente. Se uma rajada de vento atingir o guindaste quando estiver descarregando, poderá causar um vazamento letal de radiação. Por isso, o guindaste tem um sensor de desligamento. Se o vento estiver forte demais, a máquina de 72 toneladas se desligará instantaneamente. Uma forte tempestade de inverno ameaça a cidade. Mas mesmo assim, o capitão Piroshkov decide continuar. E ordena o início da destruição do maior submarino já construído. A primeira etapa do desmonte do submarino é a da remoção do combustível dos 2 reatores do Typhoon. Quem assume agora é Viktor Yarmoshenko. Ele é o engenheiro responsável pela operação de retirada do combustível do reator. Fazemos isto para proteger o meio ambiente. Não queremos lixo radioativo depositado no fundo do mar. Sabemos que combustível nuclear usado pode ser utilizado no terrorismo nuclear para fazer bombas. Temos de retirá-lo com muito cuidado. O desafio de Viktor é algo que os projetistas do Typhoon jamais imaginaram. Ele deverá abrir o reator e remover as barras de urânio radioativo, sem expor a sua equipe ou o meio ambiente à radiação letal. O processo de retirada de combustível é por demais perigoso. Temos de seguir procedimentos de segurança muito rígidos e monitorar o reator o tempo todo. Ele pede que todos saiam do submarino. Ninguém pode entrar no compartimento dos reatores uma vez iniciado o processo de retirada do combustível, porque é perigoso demais. Eles colocam a primeira barra de urânio em um container de transporte feito de chumbo à prova de radiação. Um guindaste, então, retira este recipiente de chumbo do submarino e o coloca no hangar de armazenamento. Todos estão tensos. Há urânio bastante nesse recipiente para matar todos ali presentes e contaminar a cidade inteira. Os homens guiam a barra de combustível com extremo cuidado até outro tambor à prova de radiação. Após a barra ser colocada lá dentro, o tambor é selado. O guindaste executará esta operação delicada e perigosa várias vezes nos próximos dias. Não pode haver a mínima falta de atenção. Não importa a temperatura gelada, nem os nervos à flor da pele. O menor erro poderá causar um acidente fatal. Quando a última barra de urânio é colocada no container de armazenamento, começa a segunda etapa: remover o líquido refrigerador dos reatores inativos. Quando o submarino estava na ativa, este líquido fluía em volta das barras de combustível nuclear no reator para resfriá-las e produzir vapor para as hélices. É altamente radioativo e letal. O líquido é bombeado do reator do Typhoon para esta unidade de armazenamento das docas. Aqui, o líquido refrigerador nuclear exposto à radiação é armazenado em contêineres de aço cobertos por grossas camadas de concreto. O
os homens verificam os níveis de radiação a toda hora. Qualquer aumento nesses níveis, as instalações serão desocupadas e lacradas. Mas este lixo nuclear não ficará aqui. Com a abertura de uma válvula, ele começa a correr pelos canos subterrâneos até o laboratório de processamento, onde a matéria radioativa será filtrada. O engenheiro Anton Shainikov está no comando. O lixo nuclear líquido é composto dos líquidos que contêm isótopos radioativos. Eles emitem raios radioativos perigosos para o nosso organismo. Além disso, esse lixo contém vários aditivos tóxicos. Para proteger os moradores e o meio ambiente, existe um modo especial para o seu manuseio. O lixo radioativo passa por uma câmara especial que captura o seu isótopo letal, o césio. Uma quantidade de césio equivalente a uma cabeça de alfinete pode matar um homem em minutos. Por isso, são tratados separadamente. O lixo nuclear líquido vai para uma camada de um absorvente especial que isola o isótopo de césio. O absorvente fica neste filtro especial dentro de um container protetor feito de aço espesso. O césio é capturado, mas o líquido refrigerador ainda não está limpo. Um segundo conjunto de filtros captura o remanescente das partículas radioativas pesadas. Tudo acontece dentro desses contêineres de aço espesso para proteger a equipe de Anton. Um possante secador, então, transforma os sólidos separados do líquido refrigerador em um concentrado altamente radioativo com a consistência do sal. Como resultado desse processamento, o volume do lixo nuclear tem uma redução de 100 a 1000 vezes. Anton colhe amostras da água separada do concentrado radioativo e as envia para um laboratório para um teste de pureza. Quando recebe a confirmação final de que a água está totalmente livre de radiação e toxinas, Anton ordenará que seja despejada no mar. A primeira etapa do desmonte do Typhoon levou dias. A segunda etapa, o processamento de litros do líquido nuclear refrigerador, levará meses. E a exemplo da remoção inicial das barras de combustível, a atenção constante poderá ser a diferença entre a vida e a morte para a equipe de Anton. Os homens monitoram sem cessar os níveis de radiação com contadores Geiger. Temos documentos estabelecendo normas para níveis de radiação que não podem ser excedidos. Se os níveis de radiação estiverem acima do estabelecido, um alarme soará e tomaremos providências para baixar esses níveis. Se derramado, o lixo nuclear líquido rapidamente espalharia radiação além desse laboratório e potencialmente no solo. Seria praticamente impossível limpá-lo e contaminaria a área local por gerações. Além do pessoal especialmente treinado, um sistema automatizado monitora os níveis de radiação. A segunda etapa prossegue. Anton está satisfeito. Os níveis de radiação são seguros e estáveis. Mas isso pode mudar em segundos. Se os níveis de radiação forem elevados, os sensores disparam soando os alarmes e todo o pessoal é alertado. No final de cada dia, todos os membros da equipe de Anton são submetidos a uma varredura completa para partículas radioativas. Anton recebe luz branca. Ele está limpo. Alguns meses depois, o inverno cede lugar à primavera. A equipe removeu com segurança todo o líquido refrigerador radioativo dos reatores do submarino e armazenou suas barras de combustível. Agora, a terceira etapa pode começar, e poderá ser o maior desafio de todos. Eles têm de levar esse submarino colossal para uma doca seca, cujo tamanho mal dará para abrigá-lo, separá-lo em partes e reciclá-lo. O homem encarregado de toda a operação de desmonte
O capitão Piroshkov não tem certeza se o Typhon flutuará. A posição do submarino na água mudou. Precisamos nos certificar de que ele não se inclinará para a frente nem para os lados. O sol de maio derreteu o gelo em torno do submarino nuclear russo. A tripulação o prepara para sua última jornada. Ele viajará 8 quilômetros pelo canal, para a imensa doca seca do estaleiro, onde será feito sucata e reciclado. Como é uma tarefa difícil mover um navio de 23 toneladas e meia e que já não tem mais o seu motor. A Kula, o tubarão russo, pode se tornar uma baleia encalhada. A tripulação precisa aliviar o peso do enorme submarino ou os rebocadores não conseguirão manobrá-lo até a doca seca. E mesmo que os rebocadores pudessem movê-lo, no momento o submarino está pesado demais para o piso da doca. O capitão Piroshkov está sempre andando pelo navio, enquanto sua tripulação remove seus silos de mísseis e lastros estabilizadores. Este navio é muito grande e pesado. Estamos fazendo isso para aliviar a pressão na plataforma da doca. Peça por peça, cada uma delas, enorme, é retirada por um guindaste gigantesco. Todas elas um dia foram parte integrante de uma máquina de guerra letal, incluindo esses tubos de mísseis, local de lançamento de uma arma nuclear que poderia destruir uma cidade distante. Agora, tudo é apenas sucata destinada à reciclagem. A tripulação leva 3 semanas para remover as partes mais pesadas do Typhon. A ponte de comando, pedaços imensos do casco externo e partes dos sistemas de direção e estabilização. Vemos que o estabilizador vertical e leme de direção já foram removidos. Não eram necessários para manobrar o submarino até a doca, por isso os retiramos. Eles precisam remover também a incomparável camada protetora do submarino. Este é o revestimento hidroacústico que cobre inteiramente o casco do submarino. A borracha absorvia sinais acústicos do interior do Typhon, tornando-o virtualmente impossível de ser detectado pelo inimigo. O silêncio era sua defesa básica contra submarinos de vigilância e ataque. Para desmontar o casco externo, precisamos remover todo o revestimento de borracha. Depois, o metal será reciclado. A borracha também será reciclada, podendo ser derretida e adicionada a asfalto ou a pneus de carros. O capitão deve se certificar de que o Typhon está pronto para ser levado para a doca seca. Lá dentro, ele será colocado em uma plataforma rasa. Qualquer coisa em seu exterior que possa fazer com que ele se incline deverá ser removida enquanto ele ainda flutua. Enquanto isso, no outro lado do porto, a doca seca está preparada para a chegada dele. Engenheiros e operários construíram uma estrutura gigantesca de aço e concreto para receber e sustentar o Typhon. Estes suportes receberão o imenso peso total do submarino quando a água for drenada da doca seca. Mas o Typhon deve ser colocado exatamente sobre esses suportes. Caso contrário, ele poderá se inclinar e cair no fundo da piscina de concreto depois de drenada a água. O supervisor de docas, Yuri Kovardim, deverá alinhar o navio de 170 metros com incrível precisão. Estas são as carreiras. É onde o navio será colocado. Temos de pousar o navio nessas carreiras com uma precisão de 50 milímetros. Essa é a nossa margem de erro. As carreiras estão prontas. Os rebocadores estão de prontidão. A tripulação do capitão Piroshkov a bordo do Typhon recolhe os cabos das âncoras. A jornada final está prestes a começar. É uma tarefa de notável precisão. A doca seca não foi projetada, tendo-se em mente um submarino daquela classe.
Seu portão tem 25 metros de largura. O casco do submarino mede 24 metros, deixando 1 metro de folga de um lado ou outro. É bem apertado. E embora o combustível nuclear e o líquido refrigerador do Typhoon tenham sido removidos, as câmaras dos reatores permanecem altamente radioativas. Na pior das hipóteses, uma colisão com o portão da doca seca poderia causar um vazamento radioativo. Isto é, se o navio chegar ao portão da doca seca. A tripulação aliviou o peso do submarino para que os rebocadores pudessem puxá-lo. Mas isso o tornou inadequado para navegar. Não existe um manual ensinando como desmontar o Typhoon. Com menos peso, a posição do submarino na água é mudada. Nosso objetivo agora é mantê-lo flutuando, sem inclinar-se para a frente ou para os lados. Se o casco do submarino se inclinar para um lado, será impossível manobrá-lo. Os rebocadores se colocam em posição e o amarram às suas fortes cordas. O capitão Piroshkov dá a ordem de lançamento. Ele direcionará o submarino até o portão da doca seca. Os rebocadores controlam todos os movimentos do Typhoon. Este gigante agora está completamente indefeso. Ele se movimenta lentamente, ao contrário de sua velocidade de 50 km/h quando submerso. Centímetro por centímetro, metro por metro. Os rebocadores e o submarino se aproximam do portão da doca seca. Porém, um dos rebocadores usa de muita força e apenas um minúsculo erro de cálculo, mas que se avoluma pelo monstruoso tamanho do submarino. O Typhoon balança para a direita e a impulsão de suas 23.500 toneladas não pode ser detida. Ele se choca de lado com as colunas de orientação próximas ao portão da doca seca. Os rebocadores lutam. Se o casco for rompido, o submarino poderá afundar, bloqueando o acesso ao estaleiro. A equipe corre para verificar os danos. Eles inspecionam o casco do submarino em busca do menor arranhão. O casco está intacto. Os rebocadores continuam a dirigir o Typhoon para a entrada da doca seca. A partir deste ponto, o supervisor de docas Yuri Kuvardin está no comando. A largura do submarino é quase a mesma do portão, e já houve uma colisão. Mais uma poderá romper o casco e causar vazamento nos compartimentos dos reatores ainda radioativos. Tudo depende da habilidade de direção de Kuvardin. É como estacionar um tanque em uma garagem feita para um automóvel. A habilidade de Kuvardin se sustenta até agora. São apenas centímetros entre um muro sólido de concreto e o submarino monstruoso. O Typhoon entra lentamente na doca seca, onde finalmente será destruído.
O supervisor de docas Yuri Kovardim deve guiar o submarino através dos portões com pouquíssimo espaço de cada lado. Não há lugar para os rebocadores. Agora é a força do homem. Sob as ordens de Yuri, a equipe prepara cordas e roldanas para puxar o imenso navio pelos portões. Eles têm de aproveitar a maré baixa. Se ela subir antes que eles consigam colocar o Typhoon lá dentro, a correnteza o puxará de volta para o canal principal. E um dia inteiro de operações terá sido em vão. Contra o relógio, a força de músculos move esse colosso em seus metros finais. Exatamente quando a maré começa a subir, os portões se fecham. Mas a manobra mais difícil para Yuri ainda está por vir. Ele tem que colocar o Typhoon no lugar manualmente de forma precisa sobre os suportes adjacentes. Neste momento, os suportes estão fora da água. O submarino tem que flutuar acima deles. Para isso, Yuri precisa de mais água para manobrá-lo. Bombas imensas são ligadas e a água jorra para a enorme piscina. Nas 4 horas seguintes, a água sobe lentamente. Por fim, atinge o nível que permite mover o submarino. As cordas se espalham. Os homens estão prontos. Yuri toma as coordenadas exatas da posição do Typhoon. Ele tem que alinhar o navio do tamanho de praticamente 2 campos de futebol sobre os suportes com a menor margem de erro, apenas 50 milímetros, o tamanho de 2 grampos de cabelo. Se não for exatamente alinhado, quando a água for drenada, o Typhoon poderá se inclinar e tombar sobre o piso de concreto com suas 2 câmaras de reatores vazias, porém ainda radioativas. Yuri verifica as medidas 1, 2 vezes. Elas não são correntes. Ele ordena que um mergulhador faça a verificação visual. O mergulhador nada ao longo do casco e se reporta. Qual é a distância entre as carreiras e o submarino? Ótimo, ótimo. "20 minutos depois, ele sobe à superfície. Pelo que pôde ver, o submarino está em posição. Mas somente se saberá ao certo quando ele descer. Os rebocadores deixam a doca. Bombas imensas são ligadas, retirando lentamente a água da doca seca. O Typhoon, o maior submarino já construído, é revelado inteiramente. Nunca, desde sua criação como uma das armas de guerra mais devastadoras da União Soviética, há quase 30 anos, o Typhoon foi visto assim. Mais longo que um quarteirão de uma cidade. 4 andares de altura. Com
um peso equivalente a 75 aviões Jumbo. São os últimos momentos do maior submarino nuclear do mundo. Yuri Kovartin o trouxe para cá. Foi difícil, mas fomos bem-sucedidos. O navio está posicionado dentro dos parâmetros. Está tudo bem. Como me sinto agora? Estou cansado, mas feliz porque tudo deu certo. Seu trabalho está feito. Agora é hora de transformar esta poderosa máquina de guerra em sucata. O Typhoon começou como um trunfo da engenharia nuclear e da indústria da construção naval soviéticas. Agora é simplesmente uma coisa velha de aço, porém não qualquer aço. O Typhoon foi feito com o melhor e mais forte aço da União Soviética. A Rússia precisa deste super aço para projetos futuros, e o Typhoon pode fornecer milhares de toneladas dele. Há apenas um modo de cortar um monstro como este em pedaços pequenos para serem derretidos. A mão. Todos os dias, trabalhadores armados com maçaricos cortam mais um pedaço do submarino e os levam para as gigantescas máquinas para cortar metais. Dia após dia. Pedaço após pedaço. Mês após mês. Em poucos meses, o Typhoon passa de submarino a uma pilha gigantesca de metal. Agora, todo esse aço deve ser reciclado. Eles o levam para outra parte do estaleiro, dirigida pelo engenheiro Andrei Meshkov. Ele é o responsável pelas máquinas que processarão as milhares de toneladas de aço da Guerra Fria. Você pode fazer o que quiser. Ele é usado em encanamentos, vigas, folhas de metal. Primeira etapa do processo de reciclagem. Cortar o gigantesco submarino à mão. A equipe de Andrei começa a trabalhar com maçaricos. O aço será cortado em pedaços cada vez menores. Quase um ano se passou desde que a operação teve início. Estamos no meio do inverno novamente, o que torna o trabalho mais difícil para a equipe de Andrei. Ficar ali segurando um maçarico é trabalho pesado. Eles trabalham assim o dia inteiro ao ar livre. Às vezes venta muito, faz frio, neva. Esse pessoal trabalha muito mesmo. Os pedaços de metal vão para uma guilhotina gigantesca que os cortam em pedaços ainda menores. Outrora, o casco externo protetor do Typhoon suportava uma pressão incrível ao cruzar o fundo do mar. Mas hoje, a guilhotina o corta como se fosse um pedaço de papelão. Pouca coisa se perde quando um submarino é reciclado. Um de seus componentes mais valiosos são as centenas de toneladas de cabos de cobre. Mas esse cobre deve ser separado do isolamento de borracha ou não valerá nada. Naturalmente, seria mais fácil jogar os cabos no lixo, mas queremos reciclá-los para usarmos novamente esse metal valioso. Esta maquinaria cuida dos resíduos de metal e borracha. Estamos diminuindo a quantidade de resíduos produzida no processo de desmonte. Máquinas especialmente construídas separam o cobre de seu isolante. E produzem pedaços de puro cobre prontos para serem derretidos novamente. O Typhoon está quase todo desmontado. Não restou praticamente nada do gigantesco submarino que outrora pesava 23.500 toneladas. O que sobrou é perigoso demais para ser reciclado. O pequeno núcleo que abrigava o coração nuclear do submarino, seus reatores gêmeos, suas barras de urânio e líquido refrigerador também foram removidos. Mas perigosamente, seus 2 compartimentos de reatores ainda são radioativos. Eles estão ligados a 4 compartimentos vazios que bloqueiam a radiação e mantêm o submarino flutuando.
Este metal não pode ser usado novamente. O bloco inteiro deverá ser levado para um depósito russo de lixo nuclear em uma ilha distante, perto da península de Kola. O supervisor de docas, Yuri Kovardin, está novamente no comando. Ele levará as câmaras dos reatores de seu suporte para um setor mais fundo da doca seca, de onde serão rebocadas para o mar aberto. Mas primeiro, é preciso inundar a doca seca. 3 bombas imensas fazem jorrar milhões de litros de água. A operação dura 3 horas. 3 milhões de litros. 7 milhões. 11 milhões. A doca seca se enche lentamente. Finalmente, com cerca de 15 milhões de litros de água, eles desligam as bombas. O compartimento do reator está flutuando. Agora, Yuri deve manobrá-lo para a parte mais funda da piscina e de lá para fora dos portões da doca seca. A última missão perigosa da equipe é livrar-se do componente mais letal do submarino. O supervisor de docas, Yuri Kovardin, tem que posicionar o bloco do reator do Typhoon em alinhamento perfeito com os portões da doca seca. Qualquer operação na doca é um acontecimento empolgante. É sempre um evento extraordinário, sobretudo quando se percebe tratar-se do final do trabalho de centenas de pessoas. Neste momento, o que vemos aqui é um pouco triste. Isso porque, quando o recebemos aqui, era um navio em toda a sua glória. E agora vai nos deixar neste triste estado. Pouco a pouco, Yuri guia o bloco do reator até a água funda. Yuri. Agora, o nível da água dentro da doca é mais alto que o nível fora dos portões. Uma vez posicionado o bloco do reator, a doca será drenada até que a água chegue ao mesmo nível do mar. Mas se o bloco do reator estiver fora do alinhamento, por 1 metro que seja, poderá atingir o piso de concreto, rachar e espalhar um vazamento radioativo. Por várias vezes, Yuri verifica as medidas. Agora a água está descendo e estou checando a posição dele de 3 diferentes pontos de vista. Finalmente ele se dá por satisfeito e autoriza que baixem os níveis da água. Os portões se abrem pela última vez para o Typhoon. Estamos prontos para qualquer ocorrência. Isso é como um ser vivo. Não sabemos como vai se comportar. Teremos de adaptá-lo e tentar domá-lo, como um tigre enjaulado. Já fizemos isso antes, mas não posso dizer que é uma operação comum. Os homens colocam 7 roldanas com cordas bem fortes. Eles vão controlar os movimentos do bloco do reator manualmente, apertando ou soltando cada corda conforme as ordens de Yuri. Os rebocadores estão em posição para tirar o bloco da doca seca. Sob o comando de Yuri, os homens cuidadosamente puxam o bloco de aço flutuante através dos portões. Há apenas 1 metro de cada lado para manobrar. Não pode colidir com os portões. Uma colisão poderia rachar a câmara radioativa. Todos os olhos estão em Yuri. Suas ordens são obedecidas instantaneamente.
bloco do reator passa com poucos centímetros de folga. A última operação tensa do desmonte do Typhoon, que durou 1 ano, está terminada. O bloco do reator, o que restou do imenso submarino, começa sua última jornada para o depósito de lixo nuclear, a 800 quilômetros dali. Por 2 décadas, o Typhoon vagou pelos mares do mundo como o supremo trunfo submarino da Marinha Soviética na Guerra Fria. Hoje, este submarino não existe mais. Seus reatores estão vazios do combustível nuclear. Seu lixo nuclear foi processado. E seu aço reciclado para objetivos pacíficos. O capitão Piroshkov e sua tripulação reúnem-se pela última vez para trocar reminiscências e recordar. Eles se servem de vodka e erguem um brinde. Um adeus à glória, ao fim do Typhoon, o maior submarino que o homem já construiu.